Senhores, então vamos aqui continuando a série aqui de VoIP, Voz sobre IP, aula 3 de novo. Quem quiser baixar o PDF ou MP3 dessa aula, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, então bora lá. Galera, codec de áudio. Segundo a Wikipédia, um codec de áudio é um dispositivo de hardware ou um software que codifica, decodifica, por isso é codec, codificar e decodificar, dados de áudio digital de acordo com um determinado tipo de arquivo de áudio ou áudio streaming. A ideia do codec aqui, quando a gente vai ver ele em VoIP, é pegar um áudio que está lá no formato analógico, transformar ele em digital e ele pode fazer também a compressão e decompressão desse áudio. Então o codec, algumas bibliografias a gente vai ver que é o codificar, decodificar, outras vai lá tal compress, decompress. A ideia é pegar ali o sinal e tentar colocar ele num formato menor. Por exemplo, MP3 é um codec, a gente vai ver aqui G711, G729 e LBC são codecs de áudio utilizado em telefonia IP. Cada codec tem uma característica, né? A gente vai ver só aqui uma forma bem genérica, a gente não vai entrar no detalhe do codec, mas tem 3 codecs aqui principais, vamos dizer assim. A gente tem aqui o G711, ele tem um Mean Opener Score de 4.1. Esse Mean Opener Score seria aí uma nota subjetiva que é dada por um grupo de pessoas com um ouvido especial, não sei o que é isso, mas enfim, esse grupo de pessoas escuta uma gravação, escuta o cara falar lá em, acho que ao vivo, e depois escuta uma gravação. Ele pega e compara essa gravação com o que ele escutou anteriormente e dá uma nota. Essa nota pode ir de 1 até 5 e o codec G711 tem a nota de 4.1. Então é um codec bastante fiel à voz original. O problema do codec G711 é que ele não faz compressão. Então o áudio, por padrão, ele utiliza uma banda de 64 kbps por segundo quando eu utilizo o G711. Então ele usa o que ele ocupa de banda é o que a telefonia convencional ocupava, 64 kbps, né? A gente tem lá o teorema de Nyquist, que a gente viu nas últimas aulas, 4.000 amostras por segundo, a gente precisa de 4 kHz, né? 4.000 Hz, 8.000 amostras por segundo, 8 bits cada amostra, 64 kbps. Então o codec G711 não faz compressão. A gente tem o codec G729, ele tem um MOS um pouco menor, só que ele tem uma compressão de 8 vezes o G711. Então ele me dá uma banda de 8 kbps. Então, num link que eu poderia passar, sei lá, uma ligação de G711, que é 64 kbps, eu consigo passar 8 de G729, porque ele ocupa 8 vezes menos banda do que o G711. A gente tem aqui o ILBC, que tem um MOS de 4.14, e LBC é um codec aberto, o G129 é um codec fechado, então você precisa pagar uma licença para utilizar ele, mas enfim, o ILBC, se não me engano, ele me dá uma taxa de operação de 13 ponto alguma coisa, ou 14 kbps. É um pouco mais que o G729, Internet Low Bitrate Codec. Ele é o MOS dele é melhor do que os outros dois, que o G711 e o G729. Ele faz compressão, só que ele não faz uma compressão tão boa quanto o G729. Beleza? E antes de a gente começar a fazer a conta de quanto uma ligação VoIP vai ocupar, a gente vai ver aqui, vocês já devem saber, a diferença de TCP versus UDP. TCP, ele tem um sequence number, né? Eu consigo numerar, eu consigo dar um número para esse pacote no TCP, e eu consigo, para esse segmento, na verdade, do outro lado eu consigo colocar esse cara em ordem, comunicação confiável, comunicação orientada à conexão, latência de transmissão mais elevada e analogia carta registrada. Então o TCP ele é muito mais lento que o UDP, o que eu preciso de confirmação, eu preciso fechar a conexão, eu preciso ter three-way handshake, porém ele me dá um negócio que é ele sequencia os segmentos, ele coloca em ordem do outro lado. O UDP não tem sequence number. E qual que a gente vai utilizar para transmitir voz? UDP ou TCP? Normalmente você vê lá na aula na faculdade que você vai utilizar o UDP porque ele é muito mais rápido. Só que o UDP, ele não tem sequence number. Como é que você vai colocar o áudio do outro lado na ordem correta? Como é que ele vai fazer isso se ele não tem um númerozinho de sequência lá? Então, se eu mandei o pacote 1, o TCP vai colocar assim, pacote 1. Eu mandei o pacote 2, ele coloca lá, esse é o pacote 2. Se chegou lá primeiro 2 e depois 1, ele coloca isso na ordem, ele coloca um primeiro e depois o segundo. No UDP, ele não coloca nenhum número quando ele está mandando o pacote, simplesmente manda. Como é que ele vai colocar isso na ordem do outro lado? Como é que ele vai saber qual que é o primeiro pacote, qual que é o segundo pacote? O que chegar primeiro é porque foi o primeiro enviado, nem sempre.
eu posso percorrer caminhos diferentes na minha rede. Eu posso percorrer um link que está com uma velocidade X e o outro pacote na minha rede eu posso percorrer um outro link que está com velocidade Y. Então eu posso chegar do outro lado desordenado, né? O TCP ordena os pacotes e o UDP não. Na verdade, as aplicações que utilizam TCP conseguem ordenar o pacote e com o UDP não. Então, como é que eu vou utilizar o UDP para transportar a voz se ele não me dá essa capacidade de ordenar o pacote do outro lado? Como tudo em rede, a gente vai usar uma gambiarra. A gente vai usar o RTP, que é o Real Time Protocol. Ele adiciona ao UDP, então ele é um puxadinho do UDP. Ele é um protocolo que funciona junto com o UDP, que ele dá ao UDP algumas funcionalidades do TCP. Os caras falam, cara, a gente não pode usar TCP para voz, porque TCP é lento. E a gente tem que usar o DP. Só que o DP não consegue colocar, do outro lado, os segmentos de forma ordenada. Eu não consigo, então, colocar esses caras em ordem. Como é que eu vou fazer? Vamos inventar um terceiro protocolo e fazer ele funcionar junto com o DP. Vamos fazer uma gambiarra, que é a gambiarra MacGyver aqui. Então, o RTP ele adiciona ao DP o timestamping, que seria um carimbo de tempo. Então, eu vou saber quando aquele pacote saiu. E ele também adiciona um sequence number. Eu vou saber qual que é a ordem que esse cara saiu, né? E eu consigo colocar esse cara em ordem do outro lado. Então ele adiciona características do TCP dentro do UDP. Essa é a função do RTP, do Real Time Protocol. O RTP, junto com o DP, o cabeçalho dele é 8 bytes. O RTP são 12 bytes. Então 12 mais 8 vão dar 20 bytes. E a gente entra aqui, só para a gente deixar bem claro aqui, a parte de encapsulamento. Então a gente vai pegar aqui para deixar bem com a analogia bem legal aqui, a gente tem que enviar aqui um queijo para o rato. Então o queijo está na camada de aplicação aqui, ó. Então esse queijo na camada, vamos colocar aqui que ele tem 1 kg, e ele vai ser colocado dentro da caixa lá na camada de transporte. Aqui eu utilizaria TCP ou UDP, enfim, essa caixinha aqui seria ali o cabeçalho do TCP ou UDP. Eu coloco essa caixinha, galera, ela tem um peso. Por quê? Porque ela é uma caixinha, eu estou usando uma caixa. Estou usando uma cápsula, né? E eu vou colocar o queijo dentro dessa caixa. E depois, na câmara de rede, eu tenho uma outra caixa, que eu vou colocar a caixa de papelão dentro dessa caixa de madeira. Essa caixa de madeira, ela tem 300 gramas. A caixa na camada de enlace é essa caixa de ferro. Ela tem aqui meio quilo. No total, quanto que eu vou ter? Eu vou ter caixa dentro de caixa, dentro de caixa, dentro de caixa e o queijo. No total, eu vou ter aqui 2 quilos, que eu vou ter que transportar. Só que desses 2 quilos, o que importa para o usuário? Queijo, que é o que importa para esse ratinho, que é a informação, que é o payload. Então, esse queijo que é importante para o rato. Então, o payload, que é a informação útil para o usuário, ele tem 1 kg, que é o queijo lá em cima. Só que no total, as caixas têm mais 1 kg. Então, a gente chama isso de overhead. A informação inútil para o usuário, mas precisa para eu transportar essa informação. Então, sempre em rede, eu vou ter ali o payload, que é a informação útil para o usuário, e o overhead, que é a informação inútil para o usuário. Quando eu vou transportar a voz, eu vou transportar a voz sobre IP. Então, eu vou ter que colocar a voz, que é o queijo ali, dentro das caixinhas. Além da banda consumida pelo pacote, pela informação voz ali, que ele vai gastar de banda, eu ainda tenho que somar a banda que vai ser consumida pelos cabeçalhos. Vocês vão ver que a gente vai fazer essa conta que chama taxa de operação. E aí, a pergunta, para encerrar essa aula, o que é melhor? Mandar mais payload em uma só caixa ou mandar mais caixas com menos payload dentro? Eu vou mandar mais queijo em uma só caixa ou mandar mais caixas com menos queijo dentro? Então eu vou mandar, sei lá, uma caixa com 10 kg de queijo ou mandar 10 caixas com 1 kg de queijo só? Então, galera, tentem responder essa pergunta aí e essa cara de confusa, né? Você vai ficar pensando aí e nos vemos na próxima aula, galera. Então, assine o canal, compartilhe, tereréu, vocês já sabem, curta, baixe o PDF MP3 e até a próxima aula.